Vamos para a carta aos Romanos, capítulo 1. Vou ler a partir do versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deixe-me explicar o que isto está dizendo. Aqui diz, a ira de Deus é revelada. Este é o julgamento. O julgamento de Deus será revelado. Mas a quem será revelado? O julgamento será revelado para aqueles que dizem que não conhecem a Deus, aqueles que não acreditam em Deus. Isso é o que isso está dizendo. De todos os pecados que existem, o maior é o pecado de não crer em Deus. Por quê? A maioria das pessoas considera o roubo um pecado. Dizem que é pecado roubar alguma coisa. Dizem que o sequestro é pecado. Usar drogas é pecado. E jogatina é um pecado. Essas são as ações que eles consideram pecados. Mas eles não acham que é pecado não crer em Deus. Vocês sabem por quê? Acham que só os loucos acreditam em Deus, e qualquer um, em sã consciência, não acredita em Deus. Dizem que é normal uma pessoa inteligente não acreditar em Deus. Então eles se gabam de sua própria inteligência, dizendo que não acreditam em Deus. Eles preferem acreditar em sua própria força. Tem muita gente que pensa assim. Se algum de vocês aqui hoje pensa dessa maneira, por favor, ouça-me com atenção. Suponha que houvesse um casal que não pudesse ter filhos, mas eles conseguiram ter um filho. Ele era filho único. Ele era muito precioso para eles quando o criaram. Eles o abraçariam, balançando-o em seus braços. Ele era extremamente precioso para eles, mas ele ficou completamente mimado. Foi assim que ele cresceu. Então, quando adulto, ele tinha uma natureza agradável e, quando saía, era gentil e compassivo com pessoas de fora de sua família. Como resultado, as pessoas diziam, não sei quem são os pais dele, mas ele é muito bondoso. Ele é um jovem excepcional. As pessoas nunca pararam de elogiá-lo assim. Mas, quando este filho foi para casa, evitou completamente o pai. Ele dizia coisas como, o velho ainda não está morto? Ele não lhe deu o respeito devido a um pai. Ele ignoraria seu pai. Ele tratou seu pai com completo desdém. Quando estava fora de casa, era cortês e conquistava o coração de outras pessoas, mas assim que voltava para casa, tratava seu pai assim. Então, aos olhos das pessoas de fora, ele parecia ser tão honesto e uma pessoa verdadeiramente notável. Mas, como ele apareceu aos olhos de seu pai? Ele era uma criança completamente ingrata. Ele era um patife completo. Aos olhos de seu pai, ele era um pecador terrível. Pensem sobre isso. Está tudo bem ser legal com outras pessoas, mas viver sua vida não acreditando em Deus e ignorando-o é o maior pecado que existe diante de Deus. Deus criou tudo nos céus e na terra. Deus também criou o homem. Quando digo isso, talvez vocês estejam pensando, criação? Que criação? O homem evoluiu de um ancestral comum que os humanos compartilham com os macacos, e o macaco evoluiu através de um longo processo de evolução que começou com a ameba e outras criaturas unicelulares. Vocês só precisam considerar o sangue. Não há como o sangue mudar. Se vocês pegassem o sangue de um macaco e o transfundissem em uma pessoa,
essa pessoa iria inchar e morrer. O sangue nunca muda. Vocês acham que são descendentes de um macaco? De qualquer forma, Deus julgará o pecado de não crer nele. Então isso está dizendo que chegará o dia em que o terrível julgamento de Deus acontecerá. A Bíblia nos diz que, mesmo naquele dia de julgamento, ninguém será capaz de se defender ou dar desculpas. Vamos ler isso, versículos 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Senhor, eu não podia vê-lo com os meus olhos físicos e nem podia ouvi-lo. Como eu deveria acreditar em você? Foi por isso que eu não acreditei. Então por que você está me julgando? Por que você está me mandando para o inferno? Diz aqui que você não poderá dar tal desculpa. Por quê? É porque Deus tornou possível para você conhecê-lo. Deus providenciou duas maneiras pelas quais o homem pode conhecê-lo. Deus providenciou esses dois caminhos, mas as pessoas se tornaram preguiçosas. Eles querem desfrutar das coisas da carne. Estão presos aos prazeres físicos de viver neste mundo e assim vivem suas vidas ignorando Deus. Por quê? Se eles pensassem que Deus existe, isso os impediria de fazer o que eles querem fazer. Eles nem procuram por Deus. Portanto, há duas maneiras de conhecer a Deus. A primeira dessas maneiras deve ser encontrada dentro de você.